Deus, Ele é maravilhoso, poderoso, grandioso. Quero trazer uma palavra de reflexão. É importante nós sempre estarmos refletindo na palavra de Deus e para que nós venhamos verdadeiramente compreender o propósito de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele quer se relacionar conosco e basta que nós venhamos compreender o propósito de Deus na nossa vida. Queridos, a reflexão que eu quero trazer para você hoje está em Lucas capítulo 9 e a partir do versículo 21, que o próprio Senhor, na verdade está no versículo 23. É uma palavra que ela nos confronta e ela nos faz pensar um pouco mais acerca da nossa vida, no que se diz respeito ao servir. É isso que nós temos que ter em mente. A igreja do primeiro século, ela era uma igreja que ela compreendia muito bem essa palavra e eles não duvidavam, eles estavam dispostos fazer com que esta palavra se cumprisse neles. Isso é tão importante que eles eram presos, mas eles não reclamavam. Eles apanhavam em praça pública e eles não reclamavam porque apanharam no nome de Jesus. Eles eram colocados em cárcere, amarrados pés e mãos. E eles não reclamavam com Deus, pelo contrário, eles louvavam. Observe Atos 16, a partir do versículo 31. Paulo na cidade de Filipos, Paulo e Silas, eles apanharam, eles foram arrastados em praça pública, eles foram colocados em um calabouço, com os pés e as mãos amarrados, acorrentados, depois de ter levado uma surra de varas. As suas costas estavam ensanguentadas. Aqueles homens estavam sentindo muitas dores. Mas o que foi que eles fizeram? Eles louvaram o nome do Senhor. Presos, depois de ter sido açoitado, arrastado em praça pública, os pés e as mãos estavam algemados com correntes, em um tronco, num calabouço, em uma prisão romana. Observe qual é o sentimento que esses homens tinham passando por esta situação. Eles louvavam e glorificavam a Deus, a ponto do próprio Senhor enviar o seu anjo e sacudir aquele cárcere, quebrar todos aqueles grilhões. Mas isso só aconteceu porque eles não murmuraram, eles não duvidaram da palavra de Deus. Eu fico observando, fazendo uma comparação com o evangelho que aqueles homens receberam e com o evangelho que é pregado hoje. Nos ensinaram um evangelho tão fácil de se viver, um evangelho tão fácil que as pessoas não credibilizam. As pessoas não estão dispostas a morrer por Cristo, sofrer por Cristo. Por quê? Porque nos ofereceram uma comida estragada. Um evangelho que não nos leva a renunciar aos nossos pecados, só promete bênção, milagre, vida boa, conforto. Só oferece bênçãos e mais bênçãos, mas não diz, olha, vim aceitar essa palavra, viver segundo a vontade de Cristo, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado. Eles vão te açoitarem, eles vão te prender. Você corre o risco de ser morto por causa desse evangelho. Só que as pessoas não têm coragem de pregar isso porque querem os seus ambientes cheios, querem trazer uma mensagem light que alcance todo mundo, uma mensagem que traz conforto, que não traz questionamentos acerca de nós mesmos, da nossa condição, do nosso perfil como cristão. O ser humano se acostumou a viver bem.
O homem, ele gosta de conforto. O homem, ele gosta de lugares confortáveis. E hoje, estão se querendo uma mensagem, nós, seres humanos, às vezes nós estamos procurando a mensagem que nos satisfaz. E nós não estamos dispostos a ouvir a mensagem que de fato nós estamos precisando. Eu vou ler um texto, eu fiz esse comentário para você entender o que é que a Bíblia está dizendo aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que é que Jesus disse. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e segue-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor, por minha causa, esse a salvará. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou a causa dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, algum há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que veja o reino dos céus. Palavra, para quem não tem o discernimento, o entendimento, aí que palavra dura. Só que Jesus, ele está trazendo para os discípulos palavras que mudaria as suas vidas. É uma vez provando desse evangelho, provar do evangelho. Uma vez provando, ele está internalizado em nós, nós estamos dispostos a viver o evangelho e fazer com que a vontade do Pai seja cumprida em nós. Isso é para quem nasceu de novo. Não é para quem vai para a igreja simplesmente porque lá é um lugar bom, é um lugar que ouve palavras bonitas. Evangelho não te dá conforto, ele tira você da zona de conforto. O evangelho, ele traz gozo e paz para a tua alma, mas o evangelho, ele te expõe. O evangelho tira o homem da zona de conforto. É Jesus que está dizendo, não sou eu. O que foi que ele disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo assim, renuncie os teus pecados. Renuncie as tuas velhas práticas, renuncie a mentira, renuncie a lascívia, o adultério, renuncie tudo aquilo que tem de te afastar de Deus. Renuncia. Tu quer vir após mim? Tu quer me seguir? Pois então abre mão dessa tua vida de mentira. Abre mão do teu pecado. É isso que Jesus está dizendo. Se você abrir mão do seu pecado, da tua vida pecaminosa, de mentira, de engano, de inveja, abre mão de tudo isso para poder me seguir. Olha, seja, Jesus colocou você diante de um grande conflito, porque abrir mão dessas coisas é que impede de muitas pessoas vir para Cristo, porque eles querem vir para Cristo fazendo tudo isso, e com Deus não funciona. Ele diz, não podeis servir a dois senhores. Você vai amar um, mas vai aborrecer o outro. Então a primeira coisa que ele coloca aqui diante deles é o seguinte, vocês têm que abrir mão de tudo isso. Jesus disse assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor de mim, esse se salvará. O que é que Jesus está dizendo? Aquele que abre mão de tudo, aquele que abre mão da sua própria vida aqui, vida de prazeres, de orgias, de pecado, aquele que abre mão dessa vida aqui, você vai perder essa vida aqui, mas você vai ganhar a vida eterna. O que é perder a vida aqui? Para que vocês compreendam, é quando você deixa de viver
os seus prazeres aqui. Na nossa linguagem de hoje é deixar de curtir a vida, que a curtição, entende, é uma bebida aqui, é um fumo ali, é uma noite acolá, sabe? É a balada. Você está perdendo tudo isso aqui. Por quê? Porque você decidiu agora servir a Jesus. Jesus está dizendo, essa vida aí de curtição, nesse sentido, você vai perder. Mas a vida eterna é garantida. Você tem a vida eterna garantida, é isso que ele está dizendo. Ou ele diz uma outra coisa interessante no versículo de número 25. Que proveita um homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou a causa dano a si mesmo? Tem versões que dizem assim, que adianta um homem perder o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito tem isso? É justamente isso que ele está falando, que aproveita um homem ter tudo nessa vida. E o mais importante, ele não preparou nada. Perder a sua alma. A Bíblia nos fala de um homem que tinha muitos celeiros. E um dia ele derrubou todos aqueles celeiros, construiu um outro maior. E tudo que ele colheu, ele colocou naqueles celeiros, armou uma rede e disse assim, alma, ó minha alma, vaga, passeia, vai curtir, porque eu tenho mantimento para muitos anos. E naquele momento uma voz ecoou no seu coração, olha como foi que a voz diz, louco, se nesta noite eu pedir a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? O que Jesus está dizendo? Financeiramente, ele tinha tudo. Mas espiritualmente, ele não plantou nada para a vida eterna. Com Deus, ele não tinha crédito nenhum. Ele não tinha se preocupado com aquilo que era mais importante, com a sua alma, com a sua vida espiritual, com a vida dele com Deus. Com certeza era aquela pessoa que só se preocupava em ser mais rico e não prestava a Deus um culto. Não ia à casa do Senhor, não era grato, não estava disposto a servir. E o Senhor disse, louco, se nesta noite eu pedir a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? O que nós temos mais visto hoje na sociedade hoje, pessoas ricas, riquíssimas, mas pessoas vazias, sem alegria, pessoas sem motivação para viver, solitárias, vivem cercadas de pessoas, mas dentro de si grita por socorro. Dentro de si há uma angústia que no meio das multidões ele falta explodir de tanta solidão. Porque não confia em ninguém. As pessoas que se aproximam, ele não sabe se está se aproximando dele pela pessoa dele ou pelo que ele tem, pela influência que ele tem, pelos status que ele tem, ou querendo se promover de alguma forma. Tem gente que faz de tudo até para tirar uma foto, para colocar no status, para ser famoso, à custa da fama dos outros. E isso consome as pessoas. É um consumismo maluco que deixa as pessoas cada dia mais fechadas, mais prisioneiras de si mesmo. Aquele homem que Jesus fala, desta parábola, aquele homem tinha tudo financeiramente, mas internamente ele não tinha nada depositado com o Senhor. É por isso que a palavra, o próprio Jesus diz assim, não acumuleis tesouros nesta vida, porque a traça e o cupim corrói. Mas depositai os vossos tesouros no céu, porque é onde a traça e o cupim nunca vai destruir. O que Jesus está dizendo? Tem muita gente que pega essa palavra e diz, olha, você tem que ofertar no reino de Deus, você tem que dar. Não é nada disso que Jesus está dizendo.
Ele está dizendo que você tem que ter uma vida de intimidade, de relação com Ele, uma vida de comunhão, entregar o teu maior tesouro, que é a tua alma. É isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que as pessoas se consomem trabalhando nessa vida, acumulando riqueza, se consomem nisso. Estão fazendo o quê? Construindo coisas perecíveis. Mas o que é mais importante é o exemplo em João 11. Marta e Maria. Marta agoniada com os afazeres e Maria conversando ali com Cristo. E Marta chega para ela: mestre, te importa que mande Maria me ajudar? E Jesus disse: Marta, Marta, tu anda ansiosa com muita coisa, tu anda preocupada com muita coisa, e só uma coisa para ti é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Ah, pastor, você está dizendo agora que eu não tenho que fazer nada? Você tem que trabalhar, você tem que manter sua família, você tem que pagar suas contas, mas que não deixa isso te consumir e tirar o tempo que você tem para Deus. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, é só ler. Então esse negócio de dizer que não tem um tempo, é você não estar sabendo administrar o tempo que você tem. Administra bem o seu tempo, que você terá tempo para fazer tudo. E ainda sobrar tempo para a família, para Deus, para a igreja. É administrar o tempo que tem. Porque tempo nós temos de sobra. Outra coisa importante que Jesus fala: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Querido, aqui é aquela pergunta que se faz: você quer tomar uma decisão agora de andar e de viver com Cristo? Não quero. Por quê? Porque ser crente é cafona. Esse negócio de crente não combina comigo. Não tem problema nenhum. Não combina? Não. Mas você sabe o que é que você está falando? Você está dizendo que você não quer nada com Deus. Você está se envergonhando dele. E naquele dia que a Bíblia diz que todos os homens um dia estará frente a frente com Deus, não tem escapatória. Se você não crê, não tem problema. Se você crê, amém. Se você não crê, não se preocupe. Não é porque as pessoas não crêem que isso não vai acontecer, porque vai. E ele diz: e se ele se envergonhar das minhas palavras, se ele se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem também vai se envergonhar dele. Tem versões que dizem assim: se você me negares diante dos homens, eu não quero Jesus. Está negando. Ele vai dizer também naquele dia que ele vai te negar. E como é que ele vai fazer isso? Apartai-vos de mim. E a Bíblia é bem categórica nisso. Tem expressões que é bem severa. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. É triste essa realidade. É triste, mas infelizmente muitos não querem. Mas essa palavra aqui é para os que creem. Estou trazendo uma palavra de advertência, de reflexão, para você refletir sobre o que a palavra de Deus está nos dizendo, para que nós venhamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Havia um grupo em Jerusalém que não acreditava em Jesus. Olha o que diz Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus está dizendo que ele ia ser entregue.
na mão dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes. E ele ia ser morto. Por quê? Porque Jesus ele não passou no critério dos sacerdotes. Jesus não passou na avaliação dos escribas e fariseus. Por que eu estou usando esses termos? É porque eles esperavam um libertador, não dos pecados deles, mas dos romanos. Como Jesus não passou nos seus critérios, como aquele líder, como Davi, que unificou Israel, expulsou os inimigos de Israel, eles pensavam que Jesus ia ser um Davi lutando na espada, expulsando os seus inimigos. Só que o reino de Cristo é muito superior. O reino de Cristo não é para libertar homens de romanos. O reino de Cristo e a proposta de Jesus é para libertar o homem dos seus pecados. Só que a mensagem de Jesus confrontava os ideais dos fariseus, confrontava a liturgia, confrontava as suas mentalidades, seus planos, seus projetos. Jesus confrontou tudo isso. Ou seja, trouxe para eles frustrações, porque eles acreditavam que Jesus ia libertar eles dos romanos. Só que Jesus diz, olha, o meu reino é muito mais amplo, eu vim libertar vocês, foi de vocês mesmos, do pecado de vocês. Porque não adianta libertar vocês dos romanos e permanecerem essas cobras aqui que matam os seus próprios patrícios. Vocês estão com pedra na mão, pronto para matar quem quer que seja, porque vão contra vocês. Então, primeiro vocês precisam ser libertos do pecado de vocês, conseguir ver pelo menos o que vocês pregam, o que vocês ensinam nas sinagogas. Que o Messias, esse grande libertador, uma ausência de compreensão das Escrituras, não vinha libertar ninguém de exército e de governo romano nenhum, mas do pecado. O próprio Jesus disse várias vezes, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que se havia perdido? A criação. Olha lá no Éden, quando Adão cai, a morte e o pecado passou a reinar sobre todos os homens, a criação, ela sofreu. O próprio Deus disse, Adão, a terra será maldita por tua causa. Vocês já leram Romanos 5? O primeiro Adão e o segundo Adão? O primeiro Adão pecou, o primeiro Adão fracassou lá no Éden. O segundo Adão venceu lá na cruz. O primeiro Adão, ele trouxe a morte, passou a reinar sobre todos os homens. O segundo Adão, ele quebrou os grilhões da morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte. Aonde a morte imperou, o segundo Adão veio e destruiu esse império. É por isso que Paulo diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde um cai, o outro vem e restitui, restaura. E o reino dele é muito superior. A obra dele é grandiosa. Só que os judeus não entenderam nada disso. Queriam um libertador político. E Jesus não veio se intervir nessas questões, ele veio e foi fazer a vontade do Pai. Por isso ele foi rejeitado. E Pedro estava com essa mentalidade. Jesus disse, olha, ele vai ser entregue na mão dos pecadores, dos escribas, dos fariseus, eles vão bater, eles vão humilhar, eles vão matar. E Pedro disse, não, Senhor, nada disso vai acontecer contigo. Só que, claro, que nós sabemos que ali não era simplesmente Pedro. Ali é Satanás falando na boca do próprio Pedro, é por isso que Jesus repreende. Jesus não está repreendendo ali Pedro, mas o próprio Satanás falando na boca de Pedro. E ele diz, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus. Se Pedro não cogitasse das coisas de Deus, Pedro não tinha se tornado o apóstolo que era. Só que ali era o próprio Satanás falando na boca de Pedro.
É por isso que Jesus disse que ele não cogitava nas coisas de Deus. Ele estava falando justamente por quem estava falando através de Pedro, não reprovando Pedro em si. Cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa boca está sendo usada para amaldiçoar, para trazer intrigas, desmotivar as pessoas. E isso não provém de Deus. Isso provém do maligno, segundo a Bíblia. Então Jesus, ele mostra claramente qual era o seu papel, o que ele veio fazer para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Deus, ele é maravilhoso. Queridos, eu espero que essa palavra ela possa despertar você. Aqui eu não estou reprovando ninguém, porque eu, como pastor, eu não preciso reprovar as pessoas. O que reprova as pessoas é o Evangelho. Por que é o Evangelho? Porque a partir do momento que você ouve a palavra, você analisa a si mesmo. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Tiago, no capítulo 5, ele diz que nós não devemos julgar, porque quem julga o irmão torna-se juiz dele. E Tiago diz assim, que só existe um juiz, que é Deus. Porque quando eu julgo o irmão, eu estou julgando a palavra. Jesus também disse isso lá em Mateus capítulo 7. Não julgueis uns aos outros, porque com a medida que tu mede, tu será medido, e com o peso que tu pesa, tu será pesado também. Então, eu não estou julgando, mas faça você o julgamento segundo a palavra. Quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, Paulo está dizendo assim, a mensagem que eu estou ouvindo, eu vou fazer uma análise da minha vida. Eu não estou vivendo de acordo com esta palavra. Então não sou eu que estou te julgando, é a palavra. Então quando você faz esse análise segundo a palavra, você diz, eu preciso mudar. Quando a palavra diz, não minta, eu disse, então eu estou mentindo. A palavra está dizendo que não é para mim mentir. Não roube. Então, se eu estou fazendo isso, a palavra de Deus está dizendo que não é para mim fazer. Então, eu estou indo de encontro. Eu estou indo contra essa palavra, não estou indo de encontro. Quando é de encontro é para uma aceitação. Eu estou só indo contra. Ou seja, a palavra está dizendo que é para fazer uma coisa e eu estou fazendo outra. Então, quando você faz esse autoanálise de si mesmo, você faça esse autoexame, aí sim, você vai tomar uma decisão certa, que é viver segundo a palavra. Eu tenho certeza que você compreendeu, que você é inteligente. Que Deus abençoe de forma maravilhosa e poderosa e que você possa, assim, a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Como eu disse, desperta-te. Não tente lutar contra você mesmo. O próprio Senhor chegou para o apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos. Ele diz assim, duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Sabe o que Jesus está dizendo para Paulo? Paulo, duro é para ti lutar contra quem é mais forte do que você. Porque lutar contra Deus é uma luta perdida. Mas lutar com Deus é sinônimo de vitória. Todas as batalhas você vai vencer, porque Ele é o campeão dos campeões. Ele diz assim, eu venci e vocês também podem vencer. Então você pode vencer. Você pode vencer qualquer batalha que você enfrentar, estando em Deus. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas com Ele diz assim, tudo o que quiserdes, tudo o que pedirdes ao Pai, isso lhe será concedido. Que coisa linda! Como não servir um Deus desse? Que Deus te abençoe e te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus.